A verdadeira história das origens Nefilim é distinta daquela dos humanos. Elas foram criadas em épocas diferentes e por razões diversas. No entanto, as Escrituras indicam que uma parte dos anjos caídos de Satanás não conseguiu manter seu domínio apropriado. Eles materializaram-se e interagiram com os humanos de uma forma que os anjos jamais deveriam fazer. Essa interação é retratada em Gênesis, capítulo 6, versículos 1 a 4. Ao acontecer de os homens começarem a se multiplicar na face da terra e nascerem filhas, os filhos de Deus perceberam a beleza dessas mulheres e escolheram-nas como esposas. O Senhor declarou que seu espírito não lutaria eternamente com o homem, pois este também era carne. Contudo, seus dias seriam limitados a 120 anos. Gigantes habitavam a terra naqueles dias e também depois. Os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando homens poderosos e de renome. Esta descendência não natural da parceria entre os filhos de Deus e as filhas dos homens era notável antes e depois do dilúvio. Os seres de tamanho distinto, anteriores ao dilúvio, eram marcados pelo elemento diabólico de sua ascendência, sendo conhecidos como os homens poderosos dos tempos antigos. No entanto, não há indicação de envolvimento angélico ou demoníaco. Uma passagem em Jó, por outro lado, fornece uma compreensão mais profunda. Deus explicou a Jó sua onipotência recontando seu poder sobre a criação. Ele lançou os alicerces da terra e estabeleceu suas medidas. A referência aos filhos de Deus, que cantaram de alegria quando as estrelas da manhã brilharam, sugere que esses filhos são anjos. Isso implica que os filhos de Deus em Gênesis 6 também são anjos. As três principais perspectivas sobre a identidade dos filhos de Deus são: anjos caídos, governantes humanos poderosos ou descendentes piedosos de Sete, unindo-se a descendentes iníquos de Caim. A frase, filhos de Deus, sempre se refere a anjos do Antigo Testamento, o que apoia a ideia apresentada em Gênesis 6. Contrastando os filhos de Deus com o homem, percebemos que estes são seres não humanos. O termo hebraico para homem, utilizado em Gênesis 5, refere-se genericamente à humanidade. Portanto, os filhos de Deus, distintos dos homens, casaram-se com todas as filhas da humanidade. Os Nefilim são a descendência resultante da união entre esses seres espirituais e humanos, sendo figuras misteriosas e os homens poderosos de renome mencionados em Gênesis 6:4. O texto não esclarece a origem dos Nefilim. Estes seres estavam presentes na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, gerando descendência. Entretanto, a razão pela qual os Nefilim são mencionados em Gênesis 6, em conjunto com o casamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, permanece obscura. Não está claro como esses homens poderosos de renome surgiriam se não fossem resultado das relações entre seres espirituais e humanos. Judas, provavelmente, interpreta Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4, como referindo-se aos relacionamentos entre seres espirituais e humanos. Ele fala sobre anjos que abandonaram sua posição de autoridade e deixaram sua morada adequada. A menos que Judas se refira a um evento desconhecido, parece estar falando dos anjos que deixaram o céu para habitar na terra, conforme descrito em Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. Esses argumentos sustentam a visão tradicional de que os filhos de Deus se uniram a mulheres humanas, dando origem aos Nefilim. Embora isso possa soar estranho aos ouvidos modernos, a verdade bíblica muitas vezes transcende a ficção.
O Deus cujo mundo foi criado está longe do que comumente acreditamos. A razão para tal ação não é explicitamente fornecida na Bíblia. A teoria sugere que esses seres malignos buscavam corromper a linhagem humana para impedir a vinda do Messias. Deus havia prometido que o Messias esmagaria a cabeça de Satanás. O homem e sua esposa ouviram o som do Senhor Deus no jardim, após desobedecerem, e temeram. Deus confrontou-os sobre seu pecado e pronunciou maldições sobre a serpente, prevendo inimizade entre a descendência dela e a da mulher. Podemos deduzir que Satanás enviou seus anjos para se unirem a mulheres humanas na tentativa de corromper o patrimônio genético humano com uma influência satânica. Isso visava impedir que a semente da mulher, prometida como Messias em Gênesis 3:5, viesse a existir. Se toda a raça fosse corrompida, o Salvador não poderia nascer de uma mãe possuída por demônios, cumprindo assim a profecia. Após a derrota da Confederação numa batalha contra o rei Quetlileumer e seus aliados, seu território foi invadido, resultando em muitos cativos. Abraão, informado por um sobrevivente, reuniu suas forças e liderou seu povo na batalha. Uniram-se a outros monarcas para enfrentar Quetlileumer e, ao final, obtiveram sucesso. Rafon e outras figuras proeminentes são mencionados em Deuteronômio 2:20-21, considerada uma terra de gigantes. Gigantes habitavam lá nos tempos antigos, chamados pelo povo amonita de Zanzamas, e os Anaquins eram grandes e numerosos. O livro de Deuteronômio, contendo as últimas palavras de Moisés antes de Josué conduzir os israelitas à terra prometida, narra parte significativa da história israelita. Em Deuteronômio 3, há uma história intrigante sobre o rei Og, último dos Rafon. O termo Rafon sugere uma natureza intimidadora e assustadora desses indivíduos, descritos como gigantes nas passagens do Antigo Testamento. Ao aprofundarmos nas passagens, percebemos que o contexto os descreve como gigantes. No entanto, é importante notar que a palavra hebraica Rafon tem dois significados distintos: espíritos que partiram, figurativos como fantasmas, e um povo poderoso com alta estatura que viveu em Canaã. Og, referido como o último dos Rafon em Deuteronômio 3:11, era um poderoso rei amorreu. No caminho para a Terra Prometida, os israelitas enfrentaram muitos inimigos formidáveis, incluindo Og, o rei Abeshan, que liderou seu exército contra Israel. No entanto, o Senhor já havia dado a Israel a vitória sobre Og e seu território. Embora a reputação de Og tenha amedrontado os israelitas, o Senhor assegurou que não tivessem medo, pois ele já o havia entregue em suas mãos. A derrota de Og foi uma conclusão certa, e os israelitas marcharam em direção a Bezan, onde enfrentaram o rei Og e obtiveram a vitória conforme prometido pelo Senhor. Deus assegurou a Moisés, segundo o relato bíblico, que Og era governante de 60 cidades muradas distintas. Assim como Sion, Og marchou contra Israel com todo o seu exército para lutar. Contudo, como já ocorreu com Sion, Deus já havia decidido entregar o rei, junto com todo o seu exército e terras, a Israel. Israel derrotou todas as forças e conquistou vivas as 60 cidades do reino, que possuíam muros tão altos quanto os de Sion. Além disso, Og era um homem de estatura impressionante, dormindo numa cama feita de ferro com 9 covados de comprimento e 4 covados de largura, aproximadamente 3 a 3,5 metros. Esse detalhe destaca a enorme estatura de Og, um descendente dos Rafais, indicando um homem gigante. Sua dívida colossal tornou-se famosa e foi registrada como uma lembrança.
A notícia da vitória se espalhou rapidamente, gerando medo entre os habitantes de Canaã. Raabe, a prostituta de Jericó, acreditava no poder do Senhor mesmo sobre aquela cidade fortificada, pois havia ouvido falar da vitória sobre Sion e Og. Moisés usou essa vitória para encorajar os israelitas antes de deixá-los sob o comando de Josué, prestes a entrar em Canaã. O Senhor fez o mesmo com os reis dos amorreus, Sion e Og, concedendo vitória ao exército de Israel. Eles tomaram posse da terra, e Deus garantiu que faria o mesmo com os inimigos que estavam do outro lado do vale. A batalha pertence ao Senhor, e sua presença não vacila diante de gigantes. Og, rei Abazan, foi um dos últimos dessa raça de gigantes, e sua derrota teve impacto na herança da meia tribo de Manassés. Davi, ao longo de sua vida, enfrentou os filisteus, e um lugar notório. Então, Calebe tranquilizou o povo diante de Moisés e disse: "Vamos subir imediatamente e tomar posse dela, pois certamente a conquistaremos." Calebe instigou o povo a confiar imediatamente em Deus, a obedecer suas orientações e a tomar posse da terra. Ele compreendeu que, com o Senhor ao seu lado, eram mais do que capazes de superar qualquer desafio. Foi necessário um grande ato de coragem para resistir à maré de incredulidade e dúvida que cercava aquela situação. Calebe personificou o espírito de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Contudo, os homens que subiram com ele expressaram um relato negativo, afirmando que não poderiam enfrentar o povo de Canaã, pois eram demasiado fortes. Deram um mau relatório sobre a terra, descrevendo-a como uma terra que devorava seus habitantes e habitada por homens de grande estatura, incluindo os Nefilim, filhos dos Anak, que os faziam se sentir como gafanhotos aos próprios olhos. F.B. Meyer comparou a perspectiva dos 10 espiões incrédulos com a de Calebe e Josué, os 2 espiões fiéis. Mesmo diante dos mesmos espetáculos, Calebe saiu fortalecido na fé, enquanto os outros se deixaram levar pelo pânico. A diferença crucial estava na perspectiva. Os 10 espiões compararam-se aos gigantes, enquanto Calebe comparou os gigantes a Deus. Embora todos os 12 espiões tenham recebido a mesma promessa e oportunidades, a maioria disse não, enquanto Josué e Calebe retornaram com um relatório positivo. O humor azedo dos demais espalhou-se como fogo no acampamento israelita. A terra, apesar de ser abundante em leite e mel, foi desacreditada devido à presença dos gigantes. Josué e Calebe, por outro lado, mantiveram a confiança na capacidade de Deus de superar qualquer obstáculo. Ao recusarem-se a entrar na terra prometida por Deus, os israelitas rebelaram-se. Moisés exortou-os a não temerem os Enassins, mas a desobediência persistiu. A perspectiva distorcida levou-os a se descreverem como gafanhotos diante dos gigantes, quando, na realidade, sua grandeza era encontrada em confiar em Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículos 26, 28. Mas, desafortunadamente, resistiram em crer nas promessas de Deus, resultando em sua ira, conforme Deuteronômio capítulo 1, versículos 34 e 39. Deus repreendeu aquela geração desobediente, negando-lhes a entrada na terra prometida. O Senhor jurou que nenhum daquela geração haveria boa terra que ele havia prometido a seus pais, exceto Calebe, filho de Jafuna, pois ele seguiu completamente o Senhor. Muitos estudiosos bíblicos acreditam que os descendentes dos Enassins eram os gigantes filisteus que Davi enfrentou, como Golias de Gate. Após 40 anos de peregrinação e com a morte de Moisés,
os antepassados israelitas estavam finalmente prontos para entrar na terra prometida. Josué liderou o exército israelita na conquista, derrotando os inimigos, incluindo os anassins. A força divina superou os gigantes terrestres, permitindo que os israelitas herdassem a terra. Caleb, ao relembrar a fidelidade de Deus, manteve-se firme em sua fé. Em Josué 14, aos 85 anos, ele permanece determinado a expulsar pessoalmente os anassins. Anassins e Nefilim, embora não intercambiáveis, eram ambos altos e temidos. Enquanto os Nefilim eram descendentes de anjos caídos, os Anassins eram descendentes de Anak, sem ancestralidade sobrenatural. Ambas as raças eram mais o suficiente para serem exterminadas por Deus e seu povo. Caleb e Josué foram recompensados por sua fé. Deus deseja abençoar seus filhos, independentemente dos obstáculos. Ele nos encoraja a acreditar em sua supremacia sobre nossos gigantes. Durante o dilúvio, os Nefilim foram destruídos, e os descendentes de Anak caíram com as muralhas de Jericó. A história dos gigantes continua em Juízes, Samuel e, mais notavelmente, com Golias. Golias, um campeão filisteu, era um gigante temível. Sua altura, 6 covados e 1 palmo, é traduzida para cerca de 3 metros. Golias destacou-se como o gigante mais conhecido na Bíblia, desafiando os exércitos israelitas. Apesar da imponência dos gigantes, Deus permanece maior. O poder divino é incomparável, destruindo os Nefilim durante o dilúvio e guiando os israelitas contra os gigantes em várias passagens da Bíblia. Golias era um gigante imponente, medindo pelo menos 2,90 metros de altura. Sua presença era avassaladora, especialmente quando consideramos o comprimento de seus braços erguidos sobre a cabeça. Seu porte físico não era a única característica marcante, ele usava uma armadura robusta, incluindo um capacete e uma couraça de escamas de bronze, pesando 5.000 ciclos. Nas pernas, perneiras de bronze e torresmos protegiam suas canelas, enquanto um dardo de bronze pendia de suas costas. A descrição detalhada revela um guerreiro formidável, cuja armadura e lança indicavam uma figura impenetrável em batalha. Seu equipamento pesado, totalizando cerca de 175 a 200 libras, refletia a seriedade de sua preparação para o combate. Marchando à frente dele, um portador de escudo segurava uma proteção do tamanho de um homem adulto, evidenciando o desejo de Golias de garantir defesa adicional contra flechas e ataques. Golias, erguendo-se diante das fileiras de Israel, desafiou-os com uma proposta ousada. Ele sugeriu um combate representativo, um conflito 1 a 1, onde o vencedor determinaria o destino dos exércitos envolvidos. Essa estratégia era comum na civilização oriental, e Golias proclamou: "Escolham um homem para vir lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus súditos, mas se eu vencê-lo, vocês serão nossos súditos." Surpreendentemente, Golias persistiu com seu desafio por 40 dias, marchando diante das fileiras israelitas todas as manhãs e tardes. Sua atitude desafiadora e imponente buscava intimidar e instigar alguém a aceitar seu desafio. A cena era marcada por sua determinação, tornando ainda mais aterrorizante enfrentar um gigante tão destemido e preparado para a batalha. Nas montanhas da Judéia, próximo a Belém, vivia um jovem chamado David, responsável pelo cuidado das ovelhas de seu pai. Sendo ainda muito jovem para se alistar no exército, David possivelmente desconhecia o conflito entre israelitas e filisteus. Seus irmãos mais velhos estavam envolvidos no exército de Saul, enquanto seu pai,
Jesse, expressava preocupação com a idade avançada e a capacidade deles de enfrentar as montanhas. Jesse então chamou David e lhe deu uma missão: levar mantimentos para seus irmãos no acampamento e trazer notícias deles. David prontamente se levantou, entregou as ovelhas ao tratador e seguiu as instruções de seu pai. Ao chegar ao acampamento, ele percebeu a agitação da preparação para a batalha e o grito de guerra ecoando. David, curioso, correu para a linha de frente, deixando suas coisas sob os cuidados do carregador de bagagem. Enquanto estava entre seus irmãos, Golias, o campeão filisteu, desafiou os israelitas. Este era o 41º dia do desafio, mas David ouviu falar dele pela primeira vez. Do outro lado do vale, avistou um gigante ameaçador coberto de armadura, blasfemando contra o Deus de Israel. Indignado, David questionou o que seria feito por quem derrotasse esse filisteu e removeu a vergonha sobre Israel. As pessoas ao seu redor concordaram com a recompensa pelo feito. David, então, dirigiu-se ao rei Saul, assegurando-lhe que iria enfrentar o desafio do filisteu. Saul, cético devido à juventude de David, tentou dissuadi-lo, mencionando a experiência do gigante filisteu desde a juventude. David, entretanto, recordou a proteção das ovelhas contra leão e urso enquanto cuidava do rebanho de seu pai. A confiança de David em Deus e sua experiência passada revelavam a coragem que o impelia a enfrentar o formidável Golias. David virou-se contra mim. Agarrei-o pelo seu cabelo e desferi um golpe que o matou. Seu servo, por sua vez, enfrentou o leão e o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor, que me resgatou da pata do leão e do urso. O urso me livrará das mãos deste filisteu. Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, armadura e capacete de bronze. Mas Davi não estava acostumado com essas vestimentas. Não posso continuar com isso, disse a Saul, e retirou as armas. Com seu cajado e 5 pedras lisas do riacho na bolsa de pastor, Davi se aproximou do filisteu. 1 Samuel 17:32-40. Agora, vemos Davi, vestido com suas roupas de pastor e armado com sua funda e cajado simples, pronto para enfrentar o desafio. O filisteu, com seu escudeiro à frente, se aproximou de Davi. Ao olhar para ele, o gigante viu apenas um jovem saudável e bonito. Menosprezando: quem é você para vir até mim com paus? Zombou o filisteu, amaldiçoando Davi por seus deuses. Venha, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, desafiou. Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel. O Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o ferirei, cortando sua cabeça. As carcaças do exército filisteu serão entregues aos pássaros e animais selvagens, e o mundo saberá que há um Deus em Israel. 1 Samuel 17:41-46. Perante essa besta monstruosa, David permaneceu destemido. Armado apenas com sua funda e uma pedra, enfrentou o gigante vestido com 200 libras de armadura. Correndo em direção à linha de batalha, Davi tirou uma pedra de sua bolsa e a atirou, atingindo o filisteu na testa. O gigante caiu de bruços, e Davi, sem espada, triunfou sobre ele. Davi ficou sobre o filisteu, pegou sua própria espada e cortou-lhe a cabeça. Ao verem seu herói morto, os filisteus fugiram. 1 Samuel 17:47-51.
Após essa vitória, os homens de Israel e Judá avançaram, perseguindo os filisteus até a entrada de Ecrom. Davi trouxe a cabeça do filisteu para Jerusalém e colocou suas armas em sua tenda. 1 Samuel 17:54. Os filisteus não retornaram, percebendo que seu campeão estava derrotado. A narrativa bíblica de Davi e Golias é uma das histórias mais famosas da Bíblia, repleta de lições de bravura, fé e superação diante do aparentemente impossível. Golias, um Nefilim, suscita debates entre estudiosos, alguns associando-o aos Nefilim, enquanto outros o consideram um Rafaed. O campeonato de Golias, com suas raízes em Gata, uma antiga fortaleza Enaquim, reforça sua posição imponente. Há indícios genealógicos ligados a Golias, sugerindo uma possível herança autossômica dominante, causadora de acromegalia familiar ou gigantismo. Além de Golias, a Bíblia menciona outros gigantes em 2 Samuel 21:15-22 e 1 Crônicas 20:4-8, parentes de Golias. O relato ocorre em um período posterior, quando Davi, envelhecido, já não podia lutar como antes. Em um evento posterior, durante uma guerra contra os filisteus, Davi enfrenta um descendente de Golias. Cansado, David é salvo por Abibatime, filho de Zaruia, que mata o gigante. Este evento reacende conflitos com os filisteus, onde Sibicai, Uzafite e Oanã, filho de Jerry Oregoncita, se destacam ao eliminar outros descendentes de gigantes, provando que Davi não estava mais sozinho na batalha. A história revela a fragilidade de Davi na velhice, despertando um questionamento sobre a liderança diante da fraqueza percebida. Os feitos heróicos de Sibicai, Euanã e Jonatan demonstram que, mesmo após Davi, Deus continua a levantar líderes para enfrentar desafios. A derrota desses gigantes é atribuída não apenas a Davi, mas também às mãos habilidosas de seus servos, indicando a continuidade da vitória sobre adversidades mesmo após a retirada do lendário guerreiro. Davi desempenhou um papel significativo nisso, inspirando e orientando por meio de seu exemplo. O episódio dos 24 dedos, 6 em cada mão e pé, descreve um homem imponente de Gata, possivelmente um parente de Golias, destacando a estatura desses guerreiros filisteus, conhecidos como Rafaites ou descendentes de Rafajaiantes. A narrativa bíblica de Golias destaca o poder divino sobre os inimigos, mesmo diante de desafios avassaladores. Essa história nos ensina que, assim como Davi enfrentou um gigante formidável, nosso Deus Todo-Poderoso nos protegerá e livrará de desafios imponentes que ameaçam nossa paz e subsistência. Enfrentar grandes inimigos e desafios imensos pode parecer avassalador. A escolha de confiar em Deus pode ser difícil, especialmente quando confrontados com problemas aparentemente sem solução. Acreditar que Deus é maior do que todos os desafios requer fé e confiança no Senhor. É comum sentir-se perdido diante de problemas elevados, tornando difícil enxergar Deus em meio ao caos. Muitas vezes, esquecemos quão grandioso e poderoso Deus foi no passado e será no futuro. Até mesmo os profetas tiveram momentos em que precisaram ser lembrados de confiar no plano de Deus para eles. Independentemente dos desafios que enfrentamos, é crucial lembrar que Deus está conosco, mesmo nas tribulações. O provérbio nos orienta a confiar no Senhor de todo o coração, reconhecendo sua presença em nossas vidas. Embora Deus não nos isente de dificuldades, Ele está conosco, endireitando nosso caminho em meio às adversidades.